Fala, rapaz, beleza? Vamos lá, galera. A gente estava falando sobre renascimento, né? E aí eu falei um pouquinho sobre renascimento, falei que o renascimento vai surgir lá na Itália, as razões para surgir na Itália, a questão do mecenas, a questão de terem cidades muito ricas, principalmente com o comércio do Oriente, que fazia todo aquele corre lá pelo mar Mediterrâneo. Mas o Renascimento, ele não ficou exclusivo na Itália. O Renascimento ele vai se expandir, né? A gente vai ver o Renascimento em várias áreas. Por exemplo, em Flandres, Bélgica e atual parte da Holanda, eu tenho um filósofo humanista chamado Erasmo de Roterdã, que criou o Elogio da Loucura, na qual a obra dirige duras críticas à sociedade e à igreja do seu tempo. Não se esqueçam, os renascentistas faziam duras críticas à sociedade medieval, certo? Principalmente a esse teocentrismo, essa ideia de que Deus é o centro de tudo. Portanto, eles faziam duríssimas críticas em relação a isso. Também alguns artistas, como os irmãos Jan van Eyck e Hubert van Eyck, também produziram inúmeros quadros maravilhosos, fizeram pinturas maravilhosas. O Peter Bruegel criou também quadros incríveis, onde ele inovou retratando com cores vivas cenas camponesas e do cotidiano popular. Bom, na Inglaterra a gente tem vários representantes também. Um dos principais é justamente o Francis Bacon. O Chico Toicinho, também conhecido como Chico Toicinho, ele é o sistematizador do método indutivo, no qual o conhecimento deve apoiar-se na experiência e não na teoria. Aquilo que nós falamos dos humanistas, onde eles buscavam saber a verdade. E para saber a verdade, era necessário se apoiar na experiência, ou seja, no experimento. Francis Bacon não foi o único. Eu também tenho outro grande representante, talvez um dos mais famosos desse período, que nada mais é do que William Shakespeare. Acho que depois dos italianos, né, o Shakespeare talvez seja um dos grandes ícones, né, desse movimento cultural que é o Renascimento. Ele vai criar Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, Henrique VII, ou Henrique IV, melhor, onde nas suas obras fica evidente essa força que o ser humano tem, onde ele vai tratar das questões do ser humano, como paixão, ciúme, traição, ódio, intriga. As obras de Shakespeare retratam muito bem isso. Bom, no plano do Renascimento, indo para a Península Ibérica, a gente tem Portugal. Cara, Portugal, o grande exemplo disso é Luís de Camões, né? Camões que vai escrever o Lusíadas, que é justamente uma epopeia que enaltece os feitos de um povo, no caso, o povo lusitano. É bem interessante a gente ver como esse livro é uma obra renascentista. Conta desse período das grandes navegações, né, de Portugal, essas viagens marítimas que os portugueses faziam. Tem uma cena fantástica, cara, fantástica, que é a do Adamastor. E aí você percebe, né, Adamastor é um titã, ou seja, a ideia é de retomar, né, os princípios greco-romanos. A história se passa com um indivíduo, com um indivíduo não, com um ser criado lá na Grécia Antiga, que é Adamastor. Adamastor era um homem que era um titã, que ele se apaixonou por uma humana, só que Adamastor tinha como característica um homem muito feio, e ele tentava conquistar a mulher mostrando que ele era um cara forte, então ele era um cara muito violento. Quando os titãs foram presos,
ele ficou preso onde hoje é a África do Sul. Então, quando os navegadores passavam, né, para ir para a Índia, passavam lá por baixo, eles falavam que eles passavam pelo o Cabo das Tormentas. E aí rezava a lenda que Adamastor era um cara que estava ali, porque muitos navios eram destruídos ali. Aí eles falavam que é Adamastor que está destruindo. E aí tem uma passagem, cara, fantástica de Vasco da Gama passando por ali, né? Que Vasco da Gama consegue chegar à Índia, ele é o primeiro a chegar à Índia. Mas uma coisa, o Vasco foi primeiro na vida, né? Conseguiu chegar às Índias. Primeiro a chegar lá. Mas não vamos esquecer, né? Ele se tornou vice-rei das Índias, né? Então também o vice do Vasco, complicado. Bom, mas enfim, quando o Vasco da Gama está passando ali, começa uma tempestade terrível, e aí aparece para eles Adamastor, e ele fala que vai derrubar o navio, tal, que não sei o que lá, cheio de ódio, e aí Vasco da Gama consegue contornar a situação, e aí ele, no final do poema, né, resumindo, ele se dissipa, né, num choro, onde ele está chorando e ele vai embora. É basicamente o que eles passaram, na verdade, foi por uma tempestade terrível, que era muito comum lá, né, que é muito comum lá, e aí eles criaram essa história, né? Mas é bem legal da gente ver também o quanto de influência que tem. Bom, na Espanha eu tenho Miguel de Cervantes, o cara que cria o Dom Quixote. Cara, o Dom Quixote é um grande exemplo disso, né? O Dom Quixote, ele é um cavaleiro antigo, ele trata uma figura do período medieval como um cara, né, bastante tosco. O Cervantes, ele usa a ironia para criticar a nobreza na figura do Dom Quixote, né? Então fica bem evidente isso, né? Uma crítica evidente ao período medieval. Bom, galera, como eu disse, vai se passando, na Alemanha também vai ter, e aí a gente vai chegar também numa parte que é extremamente importante, que é o tal do renascimento científico. Queridos, durante o período do Renascimento, as verdades defendidas pelos filósofos da Igreja começaram a ser contestadas de maneira cada vez mais frequente, né? Principalmente a questão de que as pessoas deveriam, no caso, sempre prezar pela observação metódica e pelo emprego da experiência. Essa atitude nada mais é do que mais tarde vai ser chamado de científica. O espírito crítico e o estudo sistemático da natureza, isso vai fazer com que tenha um impulsionamento extraordinário no avanço da ciência, principalmente em algumas áreas, como a área da astronomia, da matemática, da física e a medicina. Representantes desse movimento, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, não sei se vocês me lembram daquela história do menino do Acre. Então, o menino do Acre era fã desse Giordano Bruno, né? Ele tinha até uma estátua dele lá. Além de Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, eu tenho Galileu Galilei e tenho Andreas Vesalius. Bom, o Nicolau Copérnico, né, um matemático e físico polonês, que descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria heliocêntrica, o Sol como centro do sistema planetário. Até então a Igreja acreditava na ideia de que a Terra estava ali e tudo girava em torno dele, né? O sistema geocêntrico, né? Ela era a Terra era o grande centro do sistema planetário. O Giordano Bruno também era favorável a essa teoria heliocêntrica e ainda dizia que o universo não era estático, o universo não era estático, ele estava em constante movimento. Quando ele discutia as suas teses, né, com diversos doutores das universidades, ele tentou demonstrar ao Papa. O Papa condenou o Giordano Bruno por crime de heresia e foi queimado na fogueira. O Galileu Galilei, vamos lá, Giordano Bruno e Nicolau Copérnico falaram sobre a teoria,
falaram sobre a teoria heliocêntrica, o Galileu Galilei é o cara que vai comprovar a teoria do heliocentrismo, do Copérnico. Ele, usando pequenos telescópios, aperfeiçoado por ele mesmo, Galileu verificou que a Terra era apenas mais um astro entre bilhões de outros a girar em torno do Sol. Ele vai bater de frente com a teoria geocêntrica da Igreja Católica. Como ele defendia o heliocentrismo, Galileu foi julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição. E para escapar à morte, ele falou assim: não, eu não estou afirmando que exista isso, que existe uma teoria heliocêntrica, que existam outros astros girando, né, nessa órbita maluca, e tudo isso é apenas uma dedução, né? E aí ele vai tentar negar isso. Somente em 92, que a Igreja Católica, 1992, a Igreja Católica vai, no caso, suspender a pena canônica imposta a Galileu. Galileu viveu entre 1564 e 1642. E por último, eu tenho o Andreas Vesalius. Cara, esse era um médico belga e basicamente ele vai revolucionar a ciência médica ao elaborar a descrição mais precisa e detalhada da anatomia humana feita até então. É legal que isso vai se misturar. A produção artística vai se aproveitar dos estudos do Andreas Vesalius. Podemos ver que as obras renascentistas têm uma valorização muito grande do corpo, de pegar veias, musculatura, tudo. E como Andreas Vesalius fez um livro, né, justamente onde ele detalha o corpo humano, acaba sendo uma das coisas que mais vai influenciar os artistas renascentistas. Como que eles faziam muitas vezes isso? Cara, profanar um corpo para a igreja era terrível, era uma coisa absurda. Você abrir um corpo tal, era profaná-lo. O corpo não pertence a homem, pertence a Deus, né? Os caras iam em necrotério, pegavam um tipo indigente, galera que poucas pessoas sentiriam a falta, ou quase ninguém sentiria a falta, ia lá, abria, dissecava o bicho, mostrava isso é a musculatura tal, e vai mostrando, né, tudo isso. E aí, com esses estudos, Andreas Vesalius chegou a perceber que há pequenas diferenças de indivíduo para indivíduo relacionado à anatomia humana. Por exemplo, pega, sei lá, o Carlos, né? Aí pega o Carlos, disseca o Carlos. Pô, olha só, a musculatura do Carlos é assim, assim, assado. Aí disseca, por exemplo, o Gabriel. Vai ver que a musculatura dele, a anatomia dele é totalmente diferente. Olha só, o Gabriel tem um osso que é um pouco mais fino, mas ele é mais longo. Em contrapartida, o osso do Carlos é um osso mais longo e um pouco mais encurtado. Então eles começam a descobrir tudo isso, tá? Queridos, como eu falei na primeira aula para vocês, esse movimento vai ser de extrema importância para o pensamento do mundo ocidental. Vai ser a base do pensamento do mundo ocidental, onde a gente vai começar a valorizar a questão da ciência, até chegar no século XIX, onde a ciência passa a ser quase como um deus, né? Dizer que é cientificamente provado se explica tudo, né? Muita gente ainda acredita nisso. Bom, meninos, então é isso. Um beijo, até mais. Tem atividade aí para ser feita, tá bom? E um cheiro. Próxima segunda-feira a gente está aí de volta. Tchau, tchau.